És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Você está feliz essa manhã? Bravo de glória para Jesus. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, estar aqui com vocês. E eu confesso, está aqui meu esposo que não me deixa mentir. Tem igreja que a gente vai, a gente fica meio travado assim. Mas tem igreja que a gente vai, que parece que a gente conhece todo mundo, que a gente se sente à vontade. E aí CPI Jardim do Estado da igreja dessa. E quando você entra ali, você se sente em casa, você se sente à vontade, você adora sem constrangimentos. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, né? Revendo alguns irmãos tão queridos, que faz tempo que a gente não vê. Pastor Davi, muito obrigada, né? Marília, pastora Marília, muito obrigada pelo convite. E estamos felizes de estar aqui nessa manhã, né? Irmãos, a gente vem de um fim de semana intenso, né? Ontem, pra você ter noção, era 1h da manhã, a gente estava indo dormir, porque teve congresso infantil na igreja, e o congresso terminou muito tarde. E eu, para botar as crianças na cama, para acordar mais cedo, para poder vir para cá. Mas louvado seja Deus. E hoje, né, dia 22 de outubro, eu estou feliz. Eu estou aqui com meu esposo, o missionário Cássio. E hoje, aí eu quero, irmãos, uma salva de palmas, porque a gente merece. 12 anos de casados. Aleluia! A gente vinha conversando no carro, dizendo que a gente imaginou qualquer coisa de comemoração para 12 anos de casado. Menos estar aqui, né? Mas, meu Deus, como são os propósitos de Deus? Estamos aqui pela manhã, ainda vamos passar em Osasco, correr para a nossa igreja, que hoje tem culto, irmãos. Deus tem colocado um desafio muito grande em nossas mãos. A igreja está em reforma. O missionário Cássio, chegar no lugar é sinônimo de reforma. E aí a igreja está ficando linda, né? Deus está trazendo muitas pessoas de volta. E é um desafio. São pessoas que precisam ser curadas. E Deus tem usado a nossa vida. E eu conto desde já com a oração de vocês. Sempre que estiverem orando, apresentem a ICPI, a Ismaria, amém? Já mandei a foto das meninas da dança, um vídeo para as irmãs da igreja. A gente estava querendo montar um grupo e as irmãs daquela, nossa, eu fico com vergonha. Eu falei, peraí, aí mandei um vídeo das meninas, já para animar. Desde já vocês estão de parabéns, nós estamos de parabéns. Mas nesta manhã Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu sei que é um culto rosa. Eu esqueci até de trazer caixa de rosa. Ó, esqueci desse detalhe. Eu sei aqui que a gente fala em outubro rosa, é culto rosa. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher. Porém, eu quero que você entenda nesta manhã que Deus, ele tem uma palavra para homem, para mulher, para todos nós, do menor ao maior. Deus, ele tem uma palavra. Ele não fala com paredes, ele fala com pessoas. E se você está aqui nessa manhã, bata no peito e diga assim: essa palavra é para mim. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Hoje nós vamos aprender com 4 características de Esther. Amém? Esther no capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esther no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 5, amém? Você que tem Bíblia, abre a tua Bíblia. Você que não tem Bíblia, acompanha aí pelo telão.
Vamos ler. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Adassa, que é Esther, filha de seu tio, porque ela não tinha nem pai nem mãe, e era bela moça de parecer e formosura. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Você pode sentar nessa noite, que o Senhor possa aplicar cada dia essa palavra no seu coração. Para você entender um pouco do plano de fundo desse texto, a Bíblia diz lá em 2 Reis, no capítulo 24, que no 8º ano do rei Joaquim ou Jeconias de Judá, Nabucodonosor invadiu Judá e levou o povo para o cativeiro na Babilônia. Cativeiro esse que durou 70 anos. Após esse período, Deus levanta Ciro, o rei da Pérsia, para destruir a Babilônia e resgatar o povo que estava cativo na Babilônia. Quando Ciro liberta o povo, no capítulo 1 de Esdras vai dizer que ele dá uma opção. Ele diz: olha, vocês estão livres. Quem quiser pode retornar para Jerusalém para refazer a vida de vocês, reconstruir o templo. Porém, a Bíblia diz que muitos decidiram ir. Foi uma caravana muito grande que agora, livre, depois de 70 anos de cativeiro, decidem voltar para Jerusalém. Outros, porém, decidem fixar residência ali. Outros, porém, decidem fazer a vida ali mesmo na Pérsia. Entre eles, nós podemos citar Mardoqueu. Mardoqueu, ele morava ali, na fortaleza de Suzã, a capital da Pérsia, na qual agora o rei era Assuero. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele era muito bem relacionado, ele vivia à porta do palácio. Ele era um homem muito entendido, muito estudado, e ele tinha uma certa posição ali no meio, junto do palácio do rei. E agora a Bíblia fala de Adassa e Esther, e aí você vai entender porque Adassa e Esther. A Bíblia diz que logo cedo ela perde o pai e perde a mãe. A Bíblia, ela não dá o contexto da morte dos pais dela, só diz que Mardoqueu a criara como sua filha, o que subtende-se que talvez ela perdeu os pais muito nova, e agora ela cresce naquele contexto, sendo instruída por Mardoqueu. E agora, o texto que lemos, ele vai se referir a um acontecimento na Pérsia, porque o rei Assuero agora, com 127 províncias, que ia da Índia até a Etiópia, podemos dizer que para aquele contexto a Pérsia era uma grande potência. O rei Assuero estava celebrando conquistas de um reinado próspero.
próspera, de um reinado que tudo ia muito bem. A Bíblia diz que para celebrar, agora com 127 províncias, um reinado prosperando, um reino feliz e satisfeito, o rei ele marca com todo o povo um banquete que duraria 7 dias. Ele diz: olha, durante 7 dias eu vou dar acesso do povo ao palácio, vocês vão poder comer, vocês vão poder beber até aguentarem. E ele abre os portões do palácio para celebrar as suas conquistas, as suas vitórias junto com o povo. O rei Assuero conclama a todos e diz: venham celebrar comigo. E além do povo tinha as autoridades, tinha os príncipes, tinha as pessoas que estavam ali, que tinham uma certa posição diante do rei. E agora, ao mesmo tempo que o rei faz um banquete e conclama todo o povo, a Bíblia diz que a atual rainha, a rainha Vasti, ela também faz um banquete. Mas diferente do rei, que convoca todo o povo para um banquete, a rainha Vasti decidiu fazer um banquete exclusivo. Ela convoca apenas as mulheres da casa real. O que podemos entender é que talvez ela chamou apenas as esposas dos grandes, dos generais, dos príncipes. Ela exclui as demais do povo. Ela apenas faz um banquete com as mulheres de alta posição. Depois de 7 dias de banquete, o rei feliz, o povo feliz, celebrando o reino próspero. O rei, porque depois de 7 dias a rainha Vasti não deu as caras no banquete. Ela estava no seu banquete exclusivo. E agora o rei diz assim: rapaz, manda lá chamar a minha rainha, manda ela vir aqui para que eles vejam quão é bela, como é linda a nossa rainha. O povo estava ali. Pessoas que talvez, porque você sabe, o povo não é sempre que tem acesso ao palácio. Aquilo era uma comemoração, era uma exceção. A rainha também não era acessível às pessoas. E agora o rei diz assim: eu quero mostrar o quão bela, o quão formosa é a rainha. Eu quero que o povo tenha esse contato. Chama lá a rainha. Porém, quando mandam chamar a rainha, diz: olha, o rei te chama. Ele quer que você vista a sua coroa e vai lá, porque ele quer te apresentar. Ele quer te mostrar para o público, para as pessoas, para o povo. E aí a rainha simplesmente diz assim: diga ao rei que eu não vou. E isso gerou uma problemática muito grande. Que você consegue imaginar? Vamos trazer agora a nossa memória e vamos entrar na história, para você entender o que é que aconteceu. O rei estava diante do seu povo. O rei estava diante das autoridades do seu governo. E agora a rainha diz assim: eu não vou. O rei fica extremamente chateado. Se fosse hoje, ia virar meme. Se fosse hoje, ia virar manchete. Todos os jornais, os tabloides, redes sociais. Hashtag a rainha disse não. Hashtag o rei sem moral. Se fosse hoje, seria isso. Porque imagina que falta de respeito. Imagina que mau exemplo essa rainha estava dando para as outras mulheres. A ponto de o rei ficou furioso e ele ficou naquela: o que é que eu faço com a rainha? Isso não se faz. Ele foi desmoralizado na frente do povo. Porque se a rainha, esposa, tinha a capacidade de dizer para o rei que ela não iria, imagina o povo. E aí os príncipes dizem: olha, rei, não pode ficar assim. Como que nós maridos vamos ficar agora? Porque se a própria rainha se acha no direito de dizer não a uma ordem do rei, a um pedido do rei, se a rainha se recusa a estar com o seu povo, as nossas mulheres vão nos desmoralizar. Com que moral a gente fica agora? Porque a rainha era o espelho do povo, das mulheres do reino. Com que cara? Ela estava no banquete exclusivo. Imagina ela lá com as mulheres de elite. E ela dizendo, talvez para reinar, para mostrar que era tal. Ela diz: não, diga ele que eu não vou. Como que ficaria agora esse mau exemplo para as mulheres do reino? E aí alguém diz assim: rei, faz o seguinte: o Senhor vai destituir essa rainha. Nós vamos proclamar, nós vamos trazer mulheres de todo o povo, as mais bonitas, virgens, e o Senhor vai escolher uma. E eu acho interessante que o versículo diz: e que reine uma que seja melhor do que ela. Diga comigo: melhor do que ela. Não, diga de novo: que seja melhor
versículo 19: se dê o reino a uma mulher que seja melhor do que ela. Às vezes nós fazemos as coisas de forma relaxada, porque a gente tem a mania de achar que ninguém nunca é melhor do que nós. Vasti estava ali se achando a tal porque ela achava que não existia ninguém melhor do que ela. Mas eu queria que você olhasse para essa pessoa e dissesse assim: meu irmão, minha irmã, melhore. Lá no Nordeste tem uma expressão feminina que diz assim: mulher, melhore. Se for uma mulher do seu lado, diz para ela: mulher, melhore. Se dê o reino a alguém que seja melhor do que ela. Quando ele fala melhor do que ela, ele não está falando em beleza. A Vasti era belíssima. E é claro que durante, se fosse trazer as mulheres de todo o povo, teria uma mais linda do que a outra. Até porque a Pérsia, além dos judeus que estavam lá, também era um lugar que tinha pessoas de outros lugares. Não tinha mulher para escolher à vontade. O melhor do que ela não se refere apenas em beleza. Se refere a muitos outros atributos que Vasti demonstrou não ter e que o reino precisava. O reino precisava de uma rainha. O rei precisava de uma rainha. Não uma rainha exclusivista que se recusasse a estar diante do rei e diante do povo. O reino precisava, diga comigo, precisava de alguém, de uma mulher que fosse melhor. Diz de novo para essa pessoa que está do seu lado. E aí, mesmo que seja homem ou mulher, diga assim: seja melhor. Melhore a cada dia. Saia do seu comodismo. Vasti, ela caiu no erro de achar que, como diz uma expressão, a última bolacha do pacote. Vasti se achava demais a ponto de dizer não para o rei. Ela não queria se misturar com as meras plebeias. Ela era exclusivista. E agora, o que é que acontece? Naquela época, as mulheres, como que funcionava? Não era um concurso de beleza que se escolhia a mais bonita e as demais podiam voltar para casa. Não. As mulheres, eles procuraram, eles pegaram as mulheres. Não era algo assim que dizia: quem quiser se candidatar a ser a rainha, vem aqui. Não, não era assim. As mulheres, elas eram levadas até o palácio. Por quê? Porque elas iam para o palácio, era um ano de preparação, eram 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Não era de todo jeito que ela ia se apresentar diante do rei. Diga, não, mulher agora, diga, mulher, melhor. Olha a preparação: 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Só depois de um ano ela estava apta para ir diante do rei. Mas como funcionava? Ela chegava no palácio, tinha a casa das mulheres, as virgens, aos cuidados de um eunuco chamado Hegai. Hegai preparava essas mulheres, eu acredito que não só fisicamente, mas dava regras de etiqueta, de como se portar, porque precisamos saber como nos portar diante do rei. Então, tinha que saber se portar diante do rei. Independente da família, da cultura que aquela moça tivesse, ela tinha um ano para se preparar, porque ela não era de qualquer maneira que se chegava diante do rei. E eu vou abrir um parêntese aqui para dizer para você que ainda hoje é assim: não é de qualquer maneira que nós entramos na presença do rei. E aí levaram Hadassa. Quem é Hadassa? Hadassa é prima de Mardoqueu. Uma moça órfã, perdeu pai, perdeu mãe, e Mardoqueu a adotou como filha, criou. A expressão é isso mesmo, é a criação como a criação de um pai para uma filha. Não uma relação de parente que está fazendo uma caridade. Ah, bichinha, tá, vou fazer uma caridade. Não, ele cria ela como filha mesmo. E ali Mardoqueu, que era um homem muito estudado, até na lei, ele instruiu Hadassa. Ele ajudou Hadassa no seu crescimento, na sua criação. Ele criou Hadassa com princípios. Ele criou Hadassa não de qualquer maneira. Ela era talvez uma jovem sonhadora, que como todas as nossas virgens do seu povoado, serva de Deus, tinha o sonho de se casar, de ter uma família,
de ter filhos. Mas olha o que acontece. Agora, chamam as mulheres, levam as mulheres para a casa do rei. Essa casa que ficava com Hegai, passava um ano de preparação. Só que o que acontecia? Quando chegava a vez delas de entrar na presença do rei, fulana, hoje é você, ela tinha o direito de pedir o que ela quisesse. Tudo que ela quisesse lhe era dado. Ela ia no fim da tarde, chegava de manhã, ou seja, passava a noite com o rei. Só que aquela mulher não era virgem mais. Ela não tinha o direito de, passou a noite com o rei, se eu não me quer não, pronto, eu vou embora, viu? Não. Ela agora ia para um outro aposento, que era o aposento das concubinas. E ficava ali, esperando um dia que o rei a quisesse de volta. Que talvez esse dia nunca chegasse. E ela tinha que ficar ali. A sua família era bem assistida. Porém, a que preço? O preço agora é de morar no palácio, de ficar ali, comia do bom e do melhor, vestia do bom e do melhor, mas não podia se casar, não podia ter família. Elas ficavam ali no harém do rei, à disposição para que um dia, se o rei quisesse chamá-la novamente. Era esse o destino que aguardava a Hadassah, caso ela não fosse escolhida. Você consegue imaginar quando eles entram na casa de Hadassah, eles dizem assim, olha, você é bonita, você é virgem, você foi convocada, não é convidada, não é se você quiser, não, você está convocada para fazer parte do time das mulheres que vão para a casa do rei. Se fosse você, vamos pensar agora, a gente agora como Hadassah, cujo nome significa murta. Murta é uma plantinha muito simples. E agora? Imagina a cabeça agora de Mordecai, de Mardoqueu, pode ser o Mardoqueu ou Mordecai. Imagina a cabeça dele agora. Porque ele vivia à porta do palácio, ele sabia como é que funcionavam as coisas por lá. E agora ela é levada. E agora nós vamos aprender 4 características de Esther. A primeira delas é que assim que ela chega, eu acho lindo que o texto diz que ela achou graça aos olhos de Hegai, a ponto de quando Hegai olhou para Esther, porque Mardoqueu disse, olha, tu agora não é mais Hadassah, não é mais, vamos mudar esse nome, não revela o teu povo não, tu é Esther, que quer dizer estrela. Vai lá, Esther, teu nome agora é Esther. E agora ela chega lá, e a Bíblia diz que quando ela chega, é impressionante, que ela, capítulo 2, versículo 9, diz, e a moça pareceu formosa aos seus olhos. Sim, mas até aí tudo bem, porque um dos requisitos para estar ali era ser formosa, virgem e formosa. Todas as mulheres que estavam ali eram formosas. Então isso não era um diferencial. Todas eram muito bonitas. Mas ele diz assim, e alcançou graça perante ele. Ela alcança graça, e a primeira característica é essa, ela alcançou graça. Diz aí para essa mulher que está do teu lado, tenha graça. E essa expressão graça, essa palavra graça, o que é? É ser vista com 2 olhos. Ser vista com 2 olhos, merecer favores, ser tratada com benevolência. Esther chega no palácio e ela não chega como mais uma. Ela era diferente, ela não era apenas mais um rostinho bonito no meio da multidão. Onde ela chegava, a Bíblia vai dizer isso, acho que nos 4 versículos, ela achava graça aos olhos de todos que a viam. Ou seja, mulher, Deus te chamou para fazer a diferença. Ele não te chamou para ser apenas mais uma no meio da multidão. Esther, quando chega, ela chega com um brilho diferente. Alguma coisa diferente ela tinha. O que as pessoas têm visto quando olham para nós? Tem pessoas que são tão agradáveis que a gente, se brincar, quer passar o dia inteiro conversando. Tem pessoas que elas nos abraçam com os olhos. Já passou por isso? De ter pessoas tão maravilhosas que não precisa muita coisa. E Esther, ela só chegou. Você vai ver que ela não chegou querendo aparecer, querendo brilhar, não. Ela chega e quando ele olha para ela, ele já percebe alguma coisa diferente ela tem. Deus nos chamou para fazer a diferença, irmão. Quem tem o brilho do Espírito
mas fala com fulano, ela é diferente. Pessoas que talvez façam a mesma função que você. Mas por que com fulano é diferente? Rapaz, por que o bolo dela é melhor? Por que a unha que ela faz é melhor? Por que o cabelo, quando ela mexe o meu cabelo, é diferente? Irmãos, o Senhor nos chamou para isso. Nós temos que ter graça aos olhos das pessoas que nos cercam. Esther é um exemplo disso. E aí ela passa. E interessante, ela alcança essa graça de forma tão intensa que ela recebe 3 coisas. Primeiro, a Bíblia diz que Hegai se apressa em dar a ela os melhores enfeites e os melhores alimentos. Ou seja, tinha muitas moças, mas ela caiu na graça de forma tão intensa que ele se apressa para dar a Esther o melhor. Segundo, diz que ele pega algumas moças, 7 moças, e a Bíblia enfatiza a expressão 7 moças de respeito para servirem a Esther. Está vendo que quando você tem o brilho de Cristo, você faz a diferença por onde passa. Em nenhum momento ela chegou dizendo, eu quero que me respeite. Mas Hegai, que não era servo de Deus, ele era um eunuco. Em uma terra pagã, ele olha para ela, ele vê a diferença. Ele diz, não, para servir a essa aqui, não pode ser qualquer uma, tem que ser 7 moças de respeito. E agora, o que é que ele faz? Ele pega Esther e as suas moças e coloca no melhor lugar da casa das mulheres. Eu acredito que era um lugar que tinha, acho que vários apartamentos, vários aposentos, Ele faz questão de dizer, essa mulher é diferente, eu vou colocar ela no melhor lugar. Quando você faz a diferença, o Senhor te coloca em melhores lugares. Você come o melhor dessa terra, você recebe o melhor. Mas é quando o próprio Deus te apresenta. Não precisou Esther em momento nenhum chegar e... Não, o próprio Deus apresentou Esther, estrela. E agora o que acontece? Depois de um ano de preparação, chegou a vez de Esther. Chegou o dia que ele disse assim, olha Esther, você, hoje é tua vez. O que é que você quer pedir? Lembra que eu disse que ela podia pedir qualquer coisa? A Bíblia diz que ela não pede nada. Com humildade ela diz, não Hegai, eu não quero nada. Eu quero apenas aquilo que você me der. E ela vai até o rei. Mas eu acho lindo, irmãos, o texto bíblico que diz, o versículo 17 do capítulo 2. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele o quê? Graça e benevolência. Quando ela chegou, irmão, você tem noção da quantidade de virgens que aquele rei recebeu? Por quê? Porque qual era a missão? Não era apenas se deitar com o rei. Qual era a missão ali? Era fazer o quê? Era encontrar uma rainha. A missão é essa, que fosse o quê? Melhor do que Vasti. Então não era um concurso de beleza do Miss Brasil, que a mais bonitinha que falava umas palavrinhas certo vence, não. Tinha que ter um quê diferente, porque ela ia ser a rainha. Mas a Bíblia diz que quando chega a vez de Esther, o rei não quis saber nem de outra mais, ele disse, é essa. E o rei colocou a coroa na sua cabeça. E é tão nítida a diferença de Esther para Vasti, porque você vai ver no texto, depois você lê com calma, o livro de Esther é um livro tão gostoso de você ler. E a gente aprende muito, principalmente nós mulheres, a gente aprende bastante. Você vai ver que ela era tão diferente de Vasti. Lembra que Vasti fazia banquetes exclusivos? Mas no caso de Esther era tão diferente que quando o rei convoca o pessoal para a coroação da rainha, a Bíblia diz que o rei convida os príncipes e o rei convida os servos. O rei convida os grandes e o rei convida os pequenos. Por quê? Porque Esther era diferente. Ela disse, eu vou servir ao povo. Não tem maior, não tem menor, não tem melhor, não. A diferença aí já era clara. A celebração da coroação de Esther não foi exclusiva para isso. Por quê? Mardoqueu disse assim para ela, olha, você não vai dizer a ninguém que você é judia. Esquece o nome Adassa agora. A partir de agora eu vou te dar um novo nome, Esther. Aleluia. E é interessante que ela não questiona. Você viu no texto, em algum momento ela questionar, mas por quê? Porque ali tinham pessoas, como eu disse, era um lugar muito miscigenado.
reinado, tinha muitas pessoas de vários lugares. Por que não dizer? Mas por obediência. Aí vem a segunda característica de Esther. Primeiro, ela achava graça aos olhos das pessoas. E agora ela era uma mulher obediente. Lembra por que Vasti foi deposta? Porque ela era uma rainha desobediente. Esther não. Esther já começa o seu reinado dizendo assim: eu vou obedecer. O direcionamento. E aqui quando ele diz assim: ela não diz teu nome, era como se ele quisesse dizer assim: olha, fala pouco, evita expor a tua vida, evita expor a tua intimidade. Aí eu queria que você olhasse para essa pessoa, seja homem ou mulher, e diz assim: ó, faz assim para ele vai entender. Nessa manhã Deus nos dá um direcionamento. Olha, obedece o que Deus tem falado para você. E aí, seja em que área for, sentimental, profissional, na tua família, muitas vezes o Senhor nos dá um direcionamento e a gente acha que pode viver da nossa maneira, fazer o que a gente quer. Esther poderia dizer assim: ah, agora eu sou rainha. Eu sou rainha da Pérsia, eu faço o que eu quero. Mas não, ela preferiu obedecer. Diga de novo assim, para você mesmo agora: seja obediente, Rebeca. Você disse seu nome, a menos que você seja Rebeca. Aí você disse: seja obediente, Rebeca. Mas se você... eu sou Rebeca. Tem mais alguma Rebeca aqui? Tem alguém aqui com o nome Rebeca? Ninguém? Ah, criança, mas aqui não. Sou exclusiva hoje, que bom. Então você disse seu nome. Eu vou dizer para mim: seja obediente, Rebeca. É fácil obedecer? Não. Em qualquer situação. É fácil? É não, irmãos. Porque às vezes a gente tem a síndrome de achar que a gente sabe viver, que a gente sabe fazer. Ah não, mas o meu jeito é melhor. Mas Esther nos dá uma lição. Quando Mardoqueu, ele diz: olha, não te expõe, não diz de onde você veio, quem você é, não fala da tua vida. Ela obedece no tempo de preparação e ela obedece depois que ela vira rainha. Ou seja, a mesma Esther que obedecia quando não era ninguém, é a mesma Esther que mantém a sua obediência quando agora é a rainha da Pérsia. Tem gente que quer manter a obediência e a submissão só quando está aqui. Aí às vezes o Senhor coloca a gente num lugarzinho melhor, aí o nariz quer empinar e a gente se acha o dono da razão. Mas vamos aprender com Esther nessa manhã. Mantenha a tua obediência aqui e mantenha a tua obediência aqui. No seu trabalho, na tua casa, onde o Senhor te plantar, obedece o direcionamento de Deus. Se Deus está falando para você que em determinadas situações você precisa calar, então cale. Tem momentos de falar, tem momentos de chegar aqui. Cadê as abençoadas que vieram aqui dar o testemunho? Cadê? Levanta a mão, estão aqui. Uma, duas. Ai, uma salva de palmas para elas, por favor. Lindas. Glória a Deus. Por esses dias, nós no ano passado também, né? No fim do ano a gente recebeu uma notícia terrível na minha tia com câncer de mama, e ela escondeu por muito tempo da família. E quando a gente ficou sabendo, meu Deus, ela ficou careca, ela é uma tia muito vaidosa, sabe? Ela ficou careca, foi bem sofrido. E eu nunca vou esquecer quando ela me ligou, estava no trabalho, ela dizendo, a lágrima caindo, e eu tentando me manter forte, porque ela estava destruída do outro lado, dizendo, por que Deus fez isso comigo? Mas ela está no posto de vitória, ela está curada, porque o Deus que opera milagres, Ele é o Senhor da igreja. Independente do que o médico diz, o médico diz que ele ia perder o seio, o médico diz tanta coisa, mas diz aí para essa pessoa, só para ele ter fé nessa manhã, o que me importa é o que Deus diz ao teu respeito. Aleluia. E ela está lá, aquela fofa. Janeiro, se Deus quiser, vou rever aquele povo. Faz quase 2 anos, irmãos, que a gente não vê o povo lá. Estou morrendo de saudade. Ela alcançava graça aos olhos das pessoas. Ela era obediente. E eu estou falando de Esther, mas essa palavra ela se aplica para todos nós. Precisamos fazer a diferença onde a gente chegar. E precisamos ser obedientes ao direcionamento de Deus. Terceiro, estou finalizando. Ela era corajosa. Por que ela era corajosa? Porque teve um determinado... Você acha que tudo vai ser flores? Ela vai ser rainha, vai reinar e acabou a história? Não. O reinado foi só o começo.
Porque Deus ele tem propósitos nas situações que nós nos colocamos. Nas situações que nós enfrentamos, Deus permite porque há um propósito em tudo. Então talvez você esteja numa situação pesada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, há um propósito de Deus. Esteja colocado numa situação agora, por quê? Porque o general Ramã, um general, né, de alta patente, tinha síndrome de rei. Ele queria ser o rei, queria ser o babão do rei. E de fato, ele deu muitas vitórias à Pérsia. Ele era um cara bem conceituado, a ponto de o rei transformá-lo quase em um segundo. Era o segundo do rei. Ele era um cara que tinha influência e ele tinha tanta soberba que não era só o rei que as pessoas tinham que se curvar. Quando a mão passasse, ele queria que as pessoas se curvassem perante ele. Ele tinha essa síndrome, sabe, do poder. Só que quem é que ficava na porta sempre do palácio? Mardoqueu. Ele já ficava na porta antes. E agora com Esther rainha, ele vivia sempre por ali para ter aquela comunicação com Esther. E agora ele passa e Mardoqueu não se curva. Aí ele já percebe que é um judeu, aí juntou a raiva de Mardoqueu com a raiva dos judeus, e agora ele bola um plano. Ele diz: rapaz, eu não vou nem perder tempo, eu quero matar esse povo. E aí ele vai ao rei, não sei qual o contexto, eu sei que numa conversa, num momento ali com o rei, ele diz: rei, ó, tem um povo aqui dando trabalho, tem um povo aqui, ó, que é estrangeiro no nosso meio, está há anos aqui, só faz dar trabalho para o reino. Sem eles o reino vai prosperar. Inclusive, se nós matarmos esse povo, vai vir recurso. Ele jogou logo dinheiro na conversa, né? Foi dito aqui que não é o dinheiro que é a raiz do lado, mas o amor ao dinheiro que é a raiz. Né? Quando falou dinheiro, ó, cada um que morrer vai ser depositado nos tesouros do palácio um valor. Aí o rei disse: faz o seguinte, eu não vou sancionar isso não, mas toma meu anel, vai lá, vai tu. Vai lá, faz teu nome. E Amã fez isso, ele marcou dia, ele marcou horário. E para exterminar todo o povo judeu da Pérsia. E agora o que acontece? Esse comunicado, ele vai para todo mundo, em todas as línguas, para todos os dialetos, para todo o povo. Imagina, você está em casa, você é do povo judeu, e do nada você recebe um comunicado que tal dia, tal horário, ó, vocês vão morrer. Como assim? Do nada. E interessante, por que ele tinha raiva dos judeus? Por que as pessoas têm raiva dos judeus? Porque é impressionante, eles estavam em terra estranha, mas onde eles colocavam a mão, o Senhor prosperava. O povo judeu, em toda a trajetória da Bíblia, mesmo eles em terra estranha, mesmo eles escravos, já percebeu? Que mesmo no tempo da escravidão, o povo prosperava, o povo procriava. Porque o povo de Deus, irmãos, é diferenciado. Então eles estavam na Pérsia, mas ele era o povo que prosperava, e Amã tinha ódio disso. Marcou dia, horário, e está Mardoqueu lá com roupa de saco, e diz: ó, Esther, Mardoqueu, aquele senhor que tu sempre conversa com ele, está com roupa de saco ali. Ela procura saber o porquê, e ele faz saber a Esther o que estava acontecendo. Só que a Esther diz: rapaz, posso fazer nada, porque faz 30 dias que o rei não me chama. Porque não era assim: ah, eu vou lá no rei hoje, ai, vou ver meu rei hoje. Não. Até a rainha, o rei tinha que chamar. E quando ela entrasse na presença dele, ele tinha que levantar o cetro. Ou seja, aquele cetro que dizia assim: ó, eu estou te dando permissão para entrar na minha presença. E fazia 30 dias que ela não via o rei, que ela não tinha esse contato com o rei. E ela disse para Mardoqueu: ó, não posso fazer nada, o rei não me chama. E eu acho interessante é que ele vem com 3 coisas para Esther. Ele diz: primeiro, tu está pensando que tu vai escapar só porque tu está no palácio? Tu vai se omitir e vai deixar o teu povo na mão? Porque agora tu está na casa real? É o espírito de Vasti na tua vida? Repreende isso aí. Deus, olha, você não vai escapar porque você está aí no palácio, não. Outra coisa, se você se omitir, o socorro virá de outra parte, mas que virá. Mardoqueu tinha a convicção: olha, não te acha demais. Tu está pensando que se tu se omitir, a obra vai parar, ou algo não vai deixar de acontecer? Não. Se você se omitir, o Senhor vai levantar outro, mas haverá livramento. Isso é importante a gente ter em mente. Nem pense que, não, porque se eu não estiver no louvor, não funciona. Se eu não dançar, nada acontece. Se eu não fizer isso,
conosco. Mas ele não depende. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se você disser, Senhor, eis-me aqui, vai acontecer. Mas se você se omitir, ele levanta outro. Sabe quem é o pessoal que está ajudando na reforma da igreja, pastor Davi? Muitos irmãos da igreja podem ir ajudar, porque o serviço é voluntário. E eu acho interessante, Maria, que desde Cicerolândia, Deus ele faz isso. Ele me surpreende a cada dia, porque Cicerolândia foi construída com morador de rua, né? Era uns que eram um bando de pinga para poder segurar a colher de pedreiro. A gente já pegou gente debaixo de ponte para levar para Cicerolândia para trabalhar na obra. Então, todo tipo de gente que você imaginar trabalhou em Cicerolândia. Aí a gente dá mais Maria, né? Eita, igreja na cidade, né? Vai ser bem mais fácil, Cássio, tu vai ver. Os irmãos às vezes em casa não vão. Aí o que é que Deus faz? Se você se omitir, a obra vai parar? Vai parar? Vai parar? Não. Vai parar? Não vai parar? Você acha que vai parar? Não. O que é que Deus fez? Levantou os meninos do farol, ex-dependente químico. Pronto, são os meninos pedreiros da igreja. Os meninos que saem do farol, e é interessante que quando eles saem do farol, estão lá em tratamento, ou quando estão em ressocialização, a primeira coisa que eles fazem é: epa, me dá o telefone do pastor Cássio, eu quero ir ajudar. Por quê? Porque enquanto uns se omitem, Deus levanta lá os drogados, Deus levanta os ex-usuários de droga. Mas a obra não para. E aí ele diz: olha, Esther, primeiro, tu está pensando que tu vai escapar porque tu está no palácio? Segundo, se tu se omitir, Deus vai levantar outro. Terceiro, quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor te fez rainha. Esther, Deus não te fez rainha, não é porque tu é a mamãe das tapiocas, não. Deus te fez rainha para um momento como esse. Entenda o propósito de Deus. Porque a gente passa pelo processo para viver o propósito de Deus. Estava muito bom na zona de conforto de Esther. Mas aí Deus faz o rei escantear um pouquinho por 30 dias para que ela se posicione, porque estava na zona de conforto, estava bom demais. Aí agora, quando ela ouve aquela palavra de Mardoqueu, palavra de sabedoria, bom é a gente falar com quem tem uma palavra de Deus para nos dar. Não vai desabafar com qualquer um que vem com um negócio. Você vai falar às vezes com alguém, vou ver com as palavras que você se sente mais mal ainda, né? Baixo para baixo. Não, fala com quem tem uma palavra de Deus. Com quem diz assim: rapaz, eu estou contigo em oração. É que nem a irmã disse assim: é para isso que a gente é igreja. É para quando eu tiver mal, rapaz, me ajuda. Você diz: ó, eu não posso te ajudar talvez com dinheiro, ou eu não posso ir aí, mas eu vou estar aqui em oração, vou jejuar por tua vida. Anda com pessoas que têm algo de Deus para te dar. É que nem águia querendo andar com galinha, olhando para baixo. Não, ande com quem tem algo de Deus. E aí, quando ele vem com essa palavra, que não vem com uma injeção de fé, que Esther diz assim: pronto, me levantei agora. Faz assim, eu mando o povo jejuar 3 dias, sem comer e sem beber. Eu e as minhas servas também jejuaremos. E depois desses 3 dias eu vou até o rei. Se eu tiver de morrer, morrerei, mas eu vou tentar. E aí ela passa os dias de jejum, vai até o rei. E quando ela entra lá, depois de 3 dias de jejum, o rei levanta o cetro e diz: o que queres, minha rainha? Até a metade do meu reino, se tu quiser, eu te dou. Diz assim para seu irmão: você não tem noção o que acontece quando a igreja ora. Irmão, era uma situação caótica que o povo estava com data e hora para a morte. Mas quando o povo de Deus se junta para orar, tem uma canção que diz: se eu orar, o céu vai mover. Quando o povo se junta para orar, algo sobrenatural acontece no reino espiritual. Ela entra, o rei é filho certo, ela diz: meu rei. E acho interessante, eu já vou entrar na última agora. Na última característica dela, além de graça, além de obediência e de coragem, ela era uma mulher sábia. Por quê? Porque ela estava 3 dias de jejum, o povo dela com data e hora para morrer. E agora o rei diz: o que é que você quer? Até metade do reino eu te dou. Se fosse umas mulheres ansiosas, uma pessoa ansiosa, não já ia saber: rei, tu não sabe o que está acontecendo. Olha, mano, não é? Não tem gente que é assim. Tem gente que perde a bênção. Como que eu uso essa palavra? Ansioso, agoniado. Fala demais,
em São Paulo tu possa usar? Agoniado? Afobado. Afobado, gostei. Afobado. Precipitado. Tem pessoas perdendo bênção por causa de precipitação. O rei já está dizendo o que é que você quer. Mas é como a Bíblia diz, muitas vezes você não recebe porque você pede mal. Esther ali podia ter aproveitado, mas não. Estava 30 dias sem ver o rei. Olha a sabedoria da mulher. Não, rei, deixa eu fazer um banquete do Senhor. Fazer um banquete. Aí eu quero que o senhor chame a Amã. Aí o senhor vem pro banquete. E ali muita coisa acontece, eu não vou me prender a esse texto que Amã botou uma forca para Mardoqueu. E naquela noite o rei perdeu o sono, porque Mardoqueu antes tinha descoberto uma empreitada contra o rei, ele denunciou e nada ele recebeu por isso. E agora o rei pede para Amã um conselho. Eu quero honrar alguém, me dá uma sugestão. Amã, com síndrome da soberba mesmo, chegou e não, bota no cavalo do rei, a coroa do rei, a roupa do rei, manda alguém desfilar com ele, dizendo assim, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aí o rei, maravilha, faz isso com Mardoqueu. O cara com a forca preparada lá. E ele honra Mardoqueu. E chega o dia do banquete. Tá lá. Só que Esther é muito sábia. O primeiro dia do banquete, ela analisa a situação, ela percebe, ainda não é momento. Ainda não é momento. É como se o Espírito falasse, ei, ó, segura mais um pouquinho, Esther. Ainda não é o momento, calma. Aleluia. Calma, calma. Aleluia. Calma. Existem pessoas aqui que Deus está dizendo, olha, ei. Calma. Vai acontecer, mas é no tempo de Deus. E aí ela diz, rei, outro banquete amanhã, pode ser? O senhor e a mãe de novo? E aí só no outro dia, ela revela ao rei, né, tudo que tinha acontecido. E aí alguém chega e diz, e ele fez mal uma forca, viu, para Mardoqueu. Mardoqueu é primo dela, criou ela como pai, tu não sabia não. O que? Pois enforcar ele nessa mesma forca que ele fez para Mardoqueu. E chega o dia que o povo ia morrer, mas agora o rei não podia anular o decreto. O que é que faz agora? Não, então faz assim, dá uma lei agora para que o povo possa se defender. Manda o povo batalhar, manda o povo guerrear, manda o povo brigar mesmo pela sua vida. E no dia, irmãos, os judeus é fora de série. Porque no dia, com a data e hora para morrer, eu pergunto de quem foi a vitória? Do povo de Deus. A vitória é sempre do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus tem um diferencial. Deus guerreia pelo povo. Estava com data e hora para morrer, mas quando chegou no dia, a Bíblia diz que grande foi o número dos inimigos que caíram e o povo de Deus foi vitorioso a ponto de fazerem festa de comemoração, porque um dia que era para ser de luto se transformou em um dia de festa e o nome do Senhor foi glorificado. E para isso Deus usou uma mulher que tinha graça aos olhos das pessoas que a viam, uma mulher obediente. Se ela tivesse dito lá no começo que ela era judia, tinha bagunçado tudo, irmão. Por isso que tem um momento certo de falar. Uma mulher corajosa e uma mulher sábia. Será que nós podemos aprender nessa manhã com Esther? Será que nós somos mulheres, homens também, que tem graça, sabedoria, coragem, obediência? Fique de pé nessa manhã. Eu quero só orar por você. Agradeço a oportunidade. E você que pode, mulher, o livro de Esther é fantástico. Eu não sei você, eu quando vou ler, eu viajo nas histórias, sabe? Eu viajo mesmo. Eu me sinto lá vendo a cena. Então se torna muito gostoso você ler a palavra dessa forma, né? Então, ó, pega a tua Bíblia essa semana, aproveitar que nós ainda estamos, todo mês é rosa, né? Mas aproveitar que nós estamos aí nesse mês, nesse outubro rosa, tem muitas outras lições para você aprender com Esther. E aí, hoje ainda é 22, ainda tem alguns dias para o mês acabar, fica como tarefinha de casa. Você que pode, pega a tua Bíblia, lê o livro de Esther, porque Deus ele vai se revelar poderosamente. Você aprende com Vasti o que não fazer. Você aprende com Esther, você aprende com Mardoqueu também. E tem muita coisa para você aprender. Mas nesse momento agora, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu quero orar pela sua vida. Para que Deus ele possa, a cada dia, estar dando graça a você. Para que Ele possa a cada dia te encher de coragem, de sabedoria. Para que você seja diferente. Onde você passar, você faça a diferença. Porque Deus não nos
nos chamou para ser qualquer um. Amém? Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja. Nós ouvimos, Senhor, a tua palavra nesta manhã. E nós aprendemos, Senhor, com Esther, que foi para um propósito específico que o Senhor levantou aquela mulher. Uma mulher que tinha graça aos olhos dos que haviam. Uma mulher que era obediente, sabia o momento de falar, sabia o momento de calar. Uma mulher corajosa que no momento da dificuldade não se omitiu. Pai, uma mulher sábia. E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o Senhor nos chamou nessa manhã para fazer a diferença, seja homem, seja mulher. Pai, nos ajude a cada dia a fazermos a diferença. E onde a gente passar, as pessoas vejam Cristo em nossa vida. Pai, abençoa cada mulher, cada homem, abençoa essa igreja, os pastores dessa igreja. Glorifica o teu nome mais e mais nas CPI Jardim do Estádio. Eu te agradeço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Obrigada por essa manhã.